Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Boa noite. Olá, boa noite. Final de semana violento na região central do estado. Santa Maria registra 3 execuções. Também em Santa Maria, a prefeitura divulga o balanço das infrações dos primeiros 30 dias de atuação dos controladores de tráfego. Veja também, passado o auge de internações por Covid-19, o USM retoma cirurgias eletivas. Quase 5.000 pacientes tiveram procedimentos adiados. E ainda no Dia dos Avós, idosos do Lar Vila Itagiba de Santa Maria recebem uma bonita homenagem. Estes e outros destaques no JD em exatamente 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Passado o auge de internações por Covid-19, o Hospital Universitário de Santa Maria retoma cirurgias eletivas. Quase 5.000 pacientes tiveram procedimentos adiados. Entre idas e vindas, o Hospital Universitário de Santa Maria tem retomado as cirurgias eletivas. O processo começou no final de maio e só teria sido possível devido à queda no número de internações por Covid na instituição. De acordo com Sueli Guerra, durante a pandemia, o USM priorizou as cirurgias oncológicas, de urgência e emergência. Mas nesse sistema, a instituição teria reduzido pouco a média de cirurgias por mês. Os piores meses de cirurgia para nós foram os meses de abril, março desse ano, que foram os meses mais críticos da pandemia. E também porque em fevereiro nós tivemos que fechar uma sala de recuperação para utilizar os leitos para internação de pacientes de enfermaria Covid, que agora nós estamos devolvendo esses leitos para a área cirúrgica para retomar, porque retomamos plenamente o movimento cirúrgico. Então, se nós reduzimos em média de 17% a 20% com a pandemia, que é o que deixamos de fazer em tese as eletivas, nós estamos voltando a fazer em torno de 600, 700 cirurgias por mês. Eu falo de cirurgias de grande porte, cirurgias que precisa de paciente interna, que o paciente interna. E ao longo da pandemia, a nossa média de procedimentos ficava entre 450 a 550, que era o que oscilava dependendo da ocupação do hospital, da disponibilidade de leito. E muitas vezes, mesmo a cirurgia do câncer, pacientes que foram chamados, eles não quiseram vir para fazer a cirurgia no período da pandemia. Ele se sentiu numa situação de risco maior. Assim também foram os pacientes que tinham indicação de cirurgia cardíaca. Então, todos esses casos, a gente foi avaliando e conversando com o paciente e ele decidia. Com o retorno das cirurgias eletivas, surgem os esforços para diminuir a lista de espera, que já conta com quase 5.000 pacientes. Para realizar mais cirurgias e diminuir a demanda, o USM enviou um documento para a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde solicitando a transferência dos leitos Covid para outras instituições. Segundo o próprio hospital, o pedido foi levado para a Secretaria Estadual de Saúde, que teria negado. A semana começou com vacinação para lactantes com bebês que têm entre 46 dias e 11 meses e 29 dias. Elas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As mães que estão amamentando bebês de 46 dias até 11 meses e 29 dias tiveram a chance de receber a primeira dose de vacina contra o coronavírus em Santa Maria. Esta
foi a primeira aplicação em mulheres lactantes na cidade. Foram disponibilizadas doses em 7 pontos diferentes, entre eles o Centro Social Urbano, que fica na Vila Oliveira, no bairro Passo da Areia. A enfermeira Gabriela Albert comenta sobre a procura pelos imunizantes nesta ação. A procura está significativa, de certa forma, né? Aqui na unidade a gente já, nos 2 primeiros horários, a gente já aplicou em torno de 30 doses e tem uma fila aguardando, né? E a gente recebeu em torno de 204 doses, mais ou menos, da vacina da Pfizer, do laboratório Pfizer. Deu uma reduzida da procura na qual a gente imaginava que fosse uma procura um pouco maior, né? Então, foi observado que sim, tem uma restrição um pouco de acesso para algumas pessoas, talvez não tenham condições de sair com chuva, fica mais dificultado, até porque o público são mulheres que estão amamentando, então tem toda a questão de estar cuidando e responsável por uma criança, né? Então isso dificulta um pouco o acesso nesse dia em que está chuvoso, né? Mas mesmo assim está tendo um movimento considerável, né? Então a gente considera que até o final do expediente a gente consiga atingir um público significativo para finalizar a vacinação com êxito. As principais dúvidas de quem procura a vacina são quanto à eficácia de determinadas marcas e também quando procurar a segunda dose. O principal questionamento é o laboratório da vacina, né? Então a gente tem ressaltado que todo e qualquer laboratório ele é seguro dentro das condições de emergência, né? Pandêmica que a gente está vivenciando e que elas passaram pelo mesmo critério de aprovação. Então todas elas são dentro dessas condições potenciais significativas da imunização, né? A questão de que a imunidade ela não é total com as doses, a gente precisa manter os cuidados, então também tem um questionamento. Tá, agora eu estou imunizado, posso relaxar um pouco nessa situação dos cuidados básicos, a gente permanece ressaltando que todo cuidado mínimo ele é tão importante quanto a vacinação. E sobre a segunda dose, né? Então algumas pessoas entendem que é dose única, quando que vai ser a segunda dose, se tem essa situação de vai ser antecipada essas doses que são aprazadas a 12 semanas, e a gente está ressaltando, 12 semanas de aprazamento entre a primeira dose e a segunda, agora está previsto para dia 18 de outubro. Então essas são as principais dúvidas da população. Entre as lactantes que procuraram a vacina está Fernanda Comoreto, mãe da Luísa, de 4 meses. Ela conta que vai se sentir mais segura para cuidar da filha. Estou muito feliz porque protegendo a Luísa também, não só eu como ela, né? É uma proteção para ela também. Segue o mesmo cuidado, máscara, álcool, por causa dela também e da gente, né? Que a proteção é em dobro agora. Nesta terça-feira segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia para a segunda dose de pessoas com comorbidade que receberam a primeira dose em 6 de maio. A ação acontece no Clube Dores e na loja Avan para vacinados no Shopping Praça Nova. À tarde, a partir da 1h30, segunda dose também para pessoas que estão com vacina da Oxford Fiocruz em atraso. E ainda, na terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, recebem a segunda dose moradores do distrito de São Valentim com 60 anos ou mais que tomaram a primeira dose em 4 de maio. Apesar do número diário de mortes e das internações estarem caindo, a pandemia ainda não terminou. Santa Maria ultrapassou as 800 mortes. De acordo com o boletim epidemiológico, são 802 vidas perdidas para a doença. 41.336 casos confirmados e 38.394 casos recuperados. A Polícia Civil encontrou um facão que pode ter relação com o assassinato da freira Maria Ana Dal Santo, de 79 anos, que foi morta em janeiro deste ano no interior de São João do Polesine. O suspeito do assassinato falou que teria se livrado de um facão em uma área de vegetação próxima ao Rio Soturno, entre os municípios de São João do Polesine e Faxinal do Soturno. De acordo com o delegado Sandro Mainers, Anderson Refati de Souza, 28 anos, autor confesso do crime, teria dito que o facão era dele
mas que não foi usado para matar a idosa. O objeto foi encaminhado para a perícia. Na época do crime, Anderson já havia apontado um local onde teria jogado outro facão que teria sido usado para matar a vítima. O motorista é autor confesso do crime e foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atacada pelas costas, conforme o laudo pericial. O investigado está preso preventivamente na PESM, Penitenciária Estadual de Santa Maria. Santa Maria teve o final de semana violento e registrou 3 execuções. O repórter Maurício Barbosa está chegando no JD e nos traz mais informações do plantão policial. Boa noite, Maurício. Boa noite, Kelly. Boa noite, Vilceu, e a todos que nos assistem. Um final de semana atípico, né, em Santa Maria. Um dos finais de semana mais violento do ano. Primeiro, tivemos na sexta-feira um duplo homicídio. 2 jovens encontrados com vários disparos de arma de fogo amarrados. Você acompanha aí imagens aí de uma estrada nos fundos do Distrito Industrial, onde foram abandonados os corpos, né? Eles foram encontrados lá, né, por um morador que passava pelo local. Também tivemos aí no Beco da Babilônia um jovem de 20 anos que foi morto a tiros. 2 homens invadiram a casa dele e efetuaram vários disparos. Ele teria conseguido fugir, mas do lado de fora eles acabaram efetuando mais disparos. A motivação do primeiro crime, o delegado Gabriel Zanella não quis abrir para a imprensa porque diz que pode atrapalhar nas investigações e também ao encontrar a autoria, né, deste crime do duplo homicídio. E da Babilônia aí, o delegado disse que seria uma rixa antiga entre a vítima e um dos suspeitos dos disparos. Nós tivemos também aí uma tentativa de homicídio no final do domingo na rua Vitorino da Cás. Um estudante foi baleado na perna, segundo testemunhas, por um homem que teria saído na rua, gritado e aí efetuado um disparo para o alto e outro em direção a um grupo de jovens que estava parado na rua lá, e ele acabou se ferindo. Diversas diligências foram feitas pelos policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e também diversas pessoas já foram ouvidas, né, nesses crimes e te trouxeram aí novas informações para as investigações. Você confere uma matéria lá em bei.net.br e nas nossas redes sociais, @beinotícias. É com vocês, Kellen e Vilceu. Ok, muito obrigado, Maurício, pelas informações. E a partir de terça-feira, uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar avança no Rio Grande do Sul. Antes disso, a chuva atingiu Santa Maria durante todo o dia. Quem saiu de casa cedo pela manhã sem guarda-chuva teve uma surpresa não muito agradável. Em Santa Maria, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 6,6 milímetros em 3 horas entre a manhã e o começo da tarde. A chuva chegou a Santa Maria por volta de 10 horas da manhã e pode permanecer na região até a terça-feira, com acumulados que não devem passar dos 20 milímetros. Quando a chuva ir embora, vai ser a vez do frio. Temperaturas abaixo de 0 devem ser registradas na região nos próximos dias. Que a partir de terça-feira, uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul. Não vamos ter o frio mais intenso em 100 anos, mas sim vamos ter uma onda de frio bastante intensa se comparada com os últimos anos. A quinta e a sexta-feira devem ter amanheceres abaixo de 0 na região de Santa Maria. O destaque fica para os campos de cima da serra, na região entre Vacaria a Cambará do Sul, que pode ter até menos 8 graus, ou seja, um frio bastante extremo. Mas as informações que circulam pela internet sobre supostos alertas emitidos pelo governo dos Estados Unidos e Canadá não são verdadeiras. Mesmo assim, o frio poderá causar geada na região. Mas a gente deixa já o destaque aí para a ocorrência de formação de geada intensa com riscos aí à parte agrícola. Então, amanheceres da quinta e da sexta-feira com mínimas negativas na região central gaúcha. Máximas baixas que não passam aí da casa dos 14 graus. E ainda falando sobre o tempo, vamos ver agora como ficam as temperaturas para esta terça-feira em Santa Maria e também já para os próximos dias desta semana.
Em Santa Maria, nessa terça-feira, a mínima de apenas 5 graus e a máxima não deve passar dos 15. Na quarta-feira, a temperatura caindo ainda mais, mínima de 2 e máxima de 12. Na quinta, previsão de 0 grau e a máxima de 12. E na sexta-feira, a temperatura variando entre 1 e 18 graus. Muito frio, né? Como era previsto, hein? Vamos nos preparar aí. A seguir você confere, no Dia dos Avós, idosos do Lar Vila Itagiba de Santa Maria recebem uma bonita homenagem. O JD vai para o intervalo e a gente confere ao vivo as imagens das câmeras do CIOSP. Você vê como está a movimentação bem no cruzamento da Rua Astrogildo de Azevedo, no centro ali de Santa Maria, com a Rua do Acampamento. Agora são 6h31, 6 horas 31 minutos. Voltamos em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre bom no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Nesta segunda-feira, a skatista Raíssa Leal conquistou a prata no street feminino em Tóquio. No outro lado do planeta, a principal demanda é por locais apropriados para a prática e mais valorização do esporte. A Raíssa Leal conquistou o Brasil e também conquistou a medalha de prata lá em Tóquio. Mas aqui em Santa Maria também tem uma gurizada e umas gurias que mandam muito bem no skate.
Valentine tem 14 anos e anda de skate desde o ano passado. Hoje, ela pratica por diversão, mas também almeja um futuro de atleta. Eu gostaria de me tornar uma atleta, porque às vezes eu me vejo assim andando, sabe? Mas se não der, eu pretendo fazer skate como um hobby, sabe? Ao lado de Valentine, Amanda pratica o skate mais como hobby. Ela andava em Passo Fundo antes de se mudar para Santa Maria. Quando eu me mudei para cá, eu já estava com a ideia de procurar algum lugar para começar a andar já. Eu vi que tinha o Malé, que é perto de onde eu moro, e tem também o Farrazão. E lá em Passo Fundo eu andava na pista, que tinham 3 pistas lá de skate, e era bem bom. Santa Maria tem uma grande comunidade de skatistas. Por outro lado, os espaços destinados para essa prática não dão conta da demanda. Nenhuma das pistas cumpre requisitos para sediar competições, segundo a nova Associação de Skate de Santa Maria. A gente acaba querendo ter um local só para se divertir, né? Então, quando a gente se reúne por essa justa causa. Não é melhor dividir por patamar, é todo mundo andando junto pela mesma causa, né? Eu vejo muita possibilidade, daqui uns 5 anos sai o primeiro profissional de Santa Maria, que já era para ter acontecido muito tempo, porque o pessoal que me ensinou a andar já andava muito, entendeu? Não tem regra para definir quem é skatista. Pela lógica de Richard, quem se diverte em cima de um skate já pode ser classificado como tal. Do lado de fora do Parque Urbano de Ariake, onde a Raíssa Leal conquistou o prata no skate street feminino, crianças japonesas ensaiavam manobras inspiradas nas medalhistas. As pequenas são o futuro do esporte no país sede da Olimpíada. E quem se diverte em cima de um skate em Santa Maria também pode ser. 26 de julho é celebrado o Dia dos Avós. Com a pandemia e escolas fechadas, muitas famílias tiveram que recorrer a eles para o cuidado dos filhos. Situação essa, que foi benéfica para avós e netos. É assim, passando a tarde juntos, que a família dos gêmeos Arthur e Beatriz conseguiu se manter próxima, mesmo durante a pandemia. A mãe, Kathleen D'Ambros Garcês, precisou deixar eles mais tempo com os avós, em função de seu trabalho como técnica em radiologia, e percebeu como isto gerou aprendizados aos filhos. A gente achou muito mais seguro para eles virem para cá e me virem só no final de semana, e também ter essa aprendizagem, esse convívio maior com os avós, porque eles tinham só final de semana, e realmente foi enriquecedor para eles isso. Eles amadureceram bastante, né, com esse convívio diário que eles tiveram com os avós. Conforme conta a avó Marisete Gabi, estar junto dos netos foi importante no momento que a casa estava um pouco mais vazia, sem receber visitas. E os netos vieram para ficar conosco, graças a Deus, né? A gente se aproximou ainda mais, porque eles são umas crianças que nasceram dentro da nossa casa. São crianças maravilhosas, eles se adaptam muito bem ao que é imposto para eles. Ficaram 1 ano conosco, encheram nossa casa, né? Porque seríamos eu e Humberto, com a sorte dos filhos não poderem vir tão seguido. E eles faziam parte de toda a nossa rotina. Para nós foi uma graça tê-los conosco, com certeza. Para o avô Humberto Francisco Gabi, o período que estiveram juntos foi de acompanhar o crescimento dos netos. E nós sempre presente nesses momentos aqui também de brincadeira, não só de trabalho, de estudo, mas também nos momentos de brincadeira nós estávamos sempre juntos, né? Colocava a rede aqui, balançava eles nas redes, então fazia, né? Foi muito bom esse ano de convivência aí. E nesta data dedicada aos avós, os idosos que residem no Lar Vila Itagiba de Santa Maria também foram lembrados. Os idosos do Lar Vila Itagiba receberam uma homenagem especial nesse Dia dos Avós. Representantes do Colégio Marista Santa Maria entregaram cartões personalizados aos 63 residentes na manhã desta segunda-feira. Os presentes foram confeccionados por estudantes do 4º e do 5º ano e buscaram trazer um pouquinho de afeto aqui aos idosos do Lar Vila Itagiba nesse Dia dos Avós. Em meio à pandemia, essa ação para nós é um gesto de carinho, é um abraço quentinho, é uma acolhida
simboliza afeto, simboliza amizade e torna o nosso dia muito mais feliz. Os cartões estavam pendurados em uma muda de jabuticabeira, que representou a árvore da felicidade. Cada idoso também recebeu um chocalho e uma manta. Que esta ação desenvolvida por nossos estudantes dos anos iniciais aqui do Colégio Marista Santa Maria é de fundamental importância tanto para a comunidade como também para o desenvolvimento do sentimento de solidariedade, para o desenvolvimento da cidadania de cada um, de cada uma que participou. Uma ação semelhante está prevista para acontecer no Lar das Vovozinhas na próxima sexta-feira. E no próximo bloco vamos receber ao vivo o secretário de Município de Mobilidade Urbana de Santa Maria, Orion Ponce, e tem ainda uma bonita homenagem pelo Dia dos Avós. Nós vamos então para o intervalo com imagens ao vivo da Avenida Dores com a Rua General Neto, agora que são 6h41. JD faz um intervalo e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Vamos aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para esta terça-feira com o editor-chefe Pedro Pavan. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu, e a todos que nos assistem ao vivo aqui no Jornal do Diário. Na edição impressa desta terça-feira, vamos falar um pouco sobre Olimpíadas. No embalo da principal competição esportiva do mundo, vamos mostrar um grupo de meninas de Santa Maria que pratica o skate. A modalidade virou sensação no país após uma bela participação de brasileiros lá no Japão. Ainda sobre a Olimpíada, tudo sobre a participação da judoca Maria Portela na competição de judô a partir da noite de amanhã. Saiba todos os detalhes da participação da raçudinha lá no Japão.
No trânsito, vamos mostrar os trechos com mais multas a partir da instalação dos controladores de velocidade em vias urbanas aqui em Santa Maria. Isso e muito mais na nossa edição impressa desta terça-feira. Até mais! Estamos recebendo ao vivo no Jornal do Diário de hoje o secretário de Município de Mobilidade Urbana de Santa Maria, Orion Ponce, que vai nos falar sobre o balanço das infrações dos primeiros 30 dias de atuação dos controladores de tráfego instalados em alguns pontos aqui da cidade. Muito boa noite, secretário. Obrigada pela sua visita aqui ao OJD. Eu já começo perguntando, então, quais são os números deste balanço que a Prefeitura divulgou hoje à tarde? Perfeito. Nós vemos aí os números objetivos, na verdade, uma grande redução no número de infrações que foram constatadas aí durante o ano de 2020, que foi o grande teste que nós realizamos no sistema. E agora nós, durante esses 30 dias, nós constatamos em torno de 5.000 infrações de trânsito distribuídas nos 9 pontos onde estão instalados os nossos controladores, né? Está certo, secretário. Boa noite ao senhor e gostaria de lhe perguntar, secretário, atropelamentos tem sido a maior causa de mortes do trânsito em Santa Maria. Os controladores eletrônicos devem reduzir, devem diminuir esses acidentes? Perfeito. Durante 2019 e 2020, nós constatamos que o número de atropelamentos foi o maior número de mortes no trânsito de Santa Maria. E isso está se repetindo agora em 2021, né? Nós temos aí já 3 mortes por atropelamento e a nossa intenção dentro desse aspecto em fazer o controle de velocidade, porque os estudos mundiais mostram que há uma relação entre o agravamento e o risco morte em caso de acidente de trânsito. A nossa grande intenção é, reduzindo e controlando a velocidade, a gente contribuir exatamente com a segurança, a proteção e a vida das pessoas, né? Secretário, o controlador da Avenida Medianeira com a Barão do Triunfo, né, foi um dos que mais teve registro de autuações. Quais são os critérios usados para definir, né, esses pontos onde estão funcionando os controladores? Perfeito. Nós temos aí os controladores, eles foram instalados em Santa Maria, estabelecidos por critérios técnicos. A nossa legislação nacional, principalmente as resoluções do CONTRAN, estabeleciam até 2020 alguns critérios, agora 2020 em diante eles foram alterados, né? Principalmente sobre locais onde há uma prática constante de altas velocidades, como eu falei já, a velocidade está intimamente ligada ao agravamento das lesões corporais e o risco de morte sobre o sinistro de trânsito, e algumas outras características locais, né, como concentração pública, o número de acidentes e outros. De 2020 em diante, isso se modificou, a gente leva em consideração as velocidades praticadas e o agravamento deste risco de sinistros, né? Então, eles são todos estabelecidos por uma legislação nacional, onde Santa Maria segue à risca e implementa exatamente as ferramentas de controle e segurança no trânsito. Secretário, alguns controladores multam na faixa de pedestre. Qual o critério, né, de multa para essa situação? Se o carro avança um pouco na faixa, ele é multado? Perfeito. Nós temos 2 tipos de controle eletrônico. Um deles controla a velocidade, né? Nossos limites são entre 50 km por hora em quase todos os pontos, somente acampamento com a medianeira, que é 40 km por hora. Nós temos o controle sobre a passagem no sinal fechado e parada sobre a faixa de pedestre. A faixa de pedestre ele ocorre exatamente com a parada dele sobre a faixa de pedestre, em qualquer circunstância, em qualquer posição, em sinal de respeito à legislação e respeito ao usuário, no caso de que está utilizando a faixa de pedestre, tá? Então, parou sobre a faixa de pedestre, ele tem um sensor e esse sensor automaticamente ele vai fotografar o veículo e considerar como uma infração cometida pelo condutor. Secretário, então, só para deixar bem claro, porque tem muitas dúvidas, né, quanto a essas novas regras, né, as pessoas que estão no trânsito, os motoristas, tem essa questão da faixa, então, botou o carro um pouquinho assim, avançou, já vai ser multado. E tem a questão também do cruzamento com o sinal amarelo. Quando o motorista ele estiver cruzando o sinal amarelo, ele vai ser multado mesmo assim? Não, o sistema ele tem um sistema que controla a passagem do veículo somente dentro do sinal vermelho.
Se o veículo ainda não completou a travessia, essa travessia está no sinal amarelo, ele não vai ser autuado. E além disso, ele tem um tempo de espera. Esse tempo de espera dá na aproximação em torno de 15 a 20 metros antes de chegar no cruzamento com o sinal ainda na transição amarelo para vermelho. Então, existe uma segurança no equipamento que o veículo somente vai ser autuado e vai ser considerado como infração se ele já estiver, antes de atingir o cruzamento, visualizando o sinal fechado. Secretário, nós temos atualmente 9 controladores eletrônicos, né, no total funcionando e multando. A ideia é aumentar ainda mais essa quantidade, esse número de equipamentos? A mobilidade urbana, na questão de controle de tráfego, principalmente com o fim de proteger as pessoas e garantir a segurança das pessoas, dos usuários da nossa malha urbana, ela trabalha com cenários. Todos os cenários da mobilidade urbana às vezes não são extremamente previsíveis. Todos eles podem ser, neste caso da instalação de novos equipamentos, eles podem acontecer de acordo exatamente com a apresentação desses cenários adiante. Conforme vai se comportando, conforme vai havendo a necessidade de haver um controle na velocidade e a garantia de segurança às pessoas, poderá sim ser implementados algumas políticas de contenção, não só através do semáforo, mas a gente faz isso também com a engenharia de tráfego, faz isso com a fiscalização, faz isso também com a educação para o trânsito. Quando essas ferramentas tradicionais de controle e segurança no trânsito não são insuficientes, a gente obviamente também tem o implemento das novas tecnologias de controle. A maioria das pessoas, né, os santamarienses, já que nós estamos falando aqui de Santa Maria, se posicionam contra os controladores, afinal atinge o bolso dos motoristas. Ao invés de controladores eletrônicos, não seria melhor focar mais na conscientização e até mesmo na educação do trânsito? Sim, eu não diria que a maioria das pessoas se posiciona contra, eu diria que algumas pessoas se posicionam contra, né? Nós temos sim ferramentas na questão que a gente utiliza na educação para o trânsito, na engenharia, na questão de conscientização. Por que eu digo algumas pessoas? Porque vejam bem, os números que nós temos aí, os números que nós já constatamos nesse levantamento que nós fizemos durante o ano de 2020, somente 1% de todas as pessoas que utilizam a nossa malha urbana são aqueles que cometem infração de trânsito. E vejo que em 2020 os nossos controladores não estavam funcionando, não estavam autuando e considerando como infração. Hoje nós verificamos que este número é 0,13% de todos os condutores, eles cometem infração de trânsito, ou seja, mais de 99% da população de Santa Maria, ela pode ficar totalmente despreocupada que ela não vai ser responsabilizada porque ela está se comportando dentro desses limites de segurança. É exatamente isso que é implementar políticas e adotar algumas medidas de educação, ou seja, seja ela direta através de outros meios, ou seja, através da tecnologia, para que as pessoas adotem comportamento seguro, e é exatamente isso que a gente está assistindo e está constatando agora nos primeiros 30 dias de utilização desses equipamentos. Secretário, só para encerrarmos a sua participação e seguindo nessa linha, no último questionamento, mais agentes de trânsito ao invés de controladores não seria também uma alternativa? Se o senhor pudesse rapidamente nos responder. Sim, a questão da fiscalização direta, seja ela através do agente de trânsito ou através da tecnologia, ela tem o mesmo fim, ou seja, é controlar as atitudes das pessoas enquanto o seu comportamento dentro do trânsito, né? Eles colaboram sim e tem todo esse aspecto educacional, fiscalizador e também, em alguns casos, quando esse comportamento individual ele não está de acordo com a nossa legislação ou ele coloca em risco a segurança das pessoas, é responsabilizar elas diretamente. Também é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? Não só essa, mas também esta, que nos auxilia sim. Mas uma não substitui a outra, porque elas têm finalidades e utilidades de forma diferente. Está bem, então, o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, participando ao vivo aqui do JD, nos trazendo as informações e esclarecimentos, então, sobre esses 30 dias, os primeiros 30 dias, então, dos controladores eletrônicos aqui na cidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Obrigado. E nesta segunda-feira é celebrado o Dia dos Avós. Nós recebemos nas redes sociais várias fotos de netos, famílias homenageando seus avós.
você acompanha a seguir e nós vamos encerrando o JD de hoje, desejando a você uma ótima noite e até amanhã. Uma boa noite para você, uma ótima semana e parabéns a todos os avós. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.